Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia no poder e na graça de Jesus, mesmo diante dessas aflições que nosso país vem passando na parte política e econômica, mas nós temos um Deus que está no comando. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 8 de novembro, a lição 7, ela tem como título Muitos ressuscitaram com ele. As cenas finais da vida de Jesus aqui nesse mundo, especialmente aqui naquele momento da crucifixão, devem ser cuidadosamente estudadas por todos nós. Aquele que libertou os cativos, os aflitos, ele foi amarrado como um delinquente sem culpa alguma. Aquele que é o próprio Verbo, que está lá, que diz em João, no capítulo 1, versículo 13, ele se calou diante de falsas acusações de seus inimigos. Aquele que se despiu de suas vestes de glória, que saiu do conforto do céu para vir até nós, naquele momento ele foi vestido com um manto de vergonha. Aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele teve a sua fronte perfurada por uma coroa de espinhos. E aquele que trocou a adoração dos anjos no céu para vir aqui neste mundo mau e escuro, ele foi cuspido pelos seus inimigos com um perturbador, sendo ele assim como um delinquente, um perturbador da paz. Quando Jesus expirou, quando ele faleceu, quando ele morreu, as Sagradas Escrituras, em Mateus, no capítulo 27, contam que coisas estrondosas e maravilhosas aconteceram naquele momento, coisas sobrenaturais que a Bíblia menciona e diz que a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está lá em Mateus, no capítulo 27, do versículo 51 até 53. Estes santos que é mencionado aqui neste capítulo e versículo, que ressuscitaram nesta ocasião da morte de Cristo, lá na cruz do Calvário, experimentaram a mesma experiência que teve Lázaro e que veio novamente à vida depois de ele estar morto por 4 dias na sepultura. Portanto, essa ressurreição corporal ela será diferente daquele que será experimentada pelos santos na segunda vinda de Cristo, um daqueles que morreram acreditando em Jesus. Eles serão ressuscitados, mas irão diretamente para os céus, mas eles serão transformados, a sua parte física, o seu corpo, num corpo imortal e incorruptível. E esses santos ressuscitados na ocasião da morte de Cristo foram glorificados como testemunhas da própria ressurreição de Cristo e como testemunhas, como assim protótipos, daqueles que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus, na ressurreição final. E aqueles que foram ressuscitados nessa morte de Jesus, elas também foram testemunhas para líderes religiosos da sinagoga.
para soldados, né, para os judeus, porque ali eles receberam as evidências poderosas que eles esperavam para eles crerem na ressurreição de Cristo, para eles crerem na ressurreição que dificilmente eles entendiam na época. E ali, mais uma oportunidade para eles aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, onde realmente muitos fizeram e até aceitaram, incluindo até sacerdotes do templo, né, que está lá em Atos, no capítulo 6, versículo 7. O que nós vemos claramente em Mateus, no capítulo 27, que aqueles santos que saíram ali dos sepulcros, que foram assim ressuscitados, eles tiveram uma oportunidade deles ressuscitarem antes de Jesus, porque Jesus ressuscitou 3 dias, somente 3 dias depois de sua morte, e mostrando assim para todas as pessoas, né, ali naquele momento, que ele tinha poder de ressuscitar, assim como para nós também, que ele irá ressuscitar a todas as pessoas na segunda vinda de Jesus. Lembrando, né, que na época de Jesus, as pessoas não eram sepultadas assim como nós fazemos hoje, né? Ou seja, diretamente na terra, como tem algumas pessoas, né? E sim, na época de Jesus, eles procuravam assim aquelas grutas e cavernas, até eles obtinham assim posses, né, naquele lugar, em documentos, para que ele pudesse enterrar seus parentes, até mesmo ele pudesse ser enterrado ali naquelas grutas. Como foi o caso de José de Arimateia, né, que quando Jesus faleceu, ele emprestou a sua tumba para Jesus, para que ele fosse sepultado ali. E essas grutas, elas eram fechadas assim com grandes pedras, né, assim, e seladas, né, com cera. Algumas até eram colocados selos assim com a simbologia romana. E aqui, quando se fala que os santos ressuscitaram, que eles saíram, né, dos seus sepulcros, nesse evento assim da ressurreição de Cristo, eles saíram glorificados, diferente daqueles que foram ressuscitados, né, durante o ministério de Jesus, quando ele esteve aqui levando essa mensagem da salvação. E esta a diferença, né, é que eles voltavam com a mesma parte física corporal, né, que eles tinham antes. Eles eram ressuscitados. E quando nós seremos ressuscitados na segunda vinda de Jesus, nós iremos ser transformados também na parte corporal. Por isso que essas pessoas que foram ressuscitadas com Cristo, que menciona aqui, na ocasião da ressurreição de Jesus, elas estão diferentes daquelas que foram ressuscitadas, né? Como aqui menciona, né, nas Sagradas Escrituras, como foi o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga, Lázaro, né? Eles voltaram com a mesma parte física. E esses que menciona nas Sagradas Escrituras, que está aqui em Mateus no capítulo 27, que eles ressuscitaram junto com Jesus, eles foram para a vida eterna com seu Senhor, e foram também testemunhas belíssimos, né, para que eles entrassem na cidade santa. Até eles foram reconhecidos assim por amigos, por familiares, e que foram pessoas que morreram consagradas a Deus, comprometidas com Cristo,
esperançosos que um dia Jesus iria ressuscitá-los e levaria-os para as mansões celestiais. Pessoas assim que já trabalhavam, né, para a expansão do Evangelho antes até de Jesus. E assim eles não tinham como duvidar do poder de Deus de ressuscitar pessoas. E assim como estas evidências, com essas provas, né, comprovadas da ressurreição, essas testemunhas enterraram aquelas dúvidas que aqueles líderes das sinagogas tinham a respeito da ressurreição. Porque ali eles não tinham mais como contestar, levando por terra as teorias vãs e satânicas, né, sobre a ressurreição. Eles não tinham mais que comprovar nada, porque ali já estava comprovado que Jesus realmente ressuscitou. E a ressurreição dos santos se encaixa nos dispositivos, né, e estratégias retóricas, né, gerais, usadas assim por Mateus, né, no seu livro, no seu evangelho, que ele fala. O exame que Ezequiel fala no seu capítulo 37, onde ele prega aquela mensagem dos ossos, né, ressuscitados, naquele livro assim maravilhoso, também essa mensagem, existe uma conexão com essa história que nós vimos aqui. Revela que a profecia do Antigo Testamento foi cumprida na ressurreição dos santos. E além disso, a ressurreição dos santos, que fala em Mateus no capítulo 27, do versículo 51 até 53, se relaciona diretamente com o reino dos céus que está por vir para todos nós. E a ressurreição de alguns e nem todos os santos que na época, né, porque foram ressuscitadas algumas pessoas santas, nos mostra, né, que Jesus tem o poder de ressuscitar, mas que porém também aponta para a sua segunda vinda, onde haverá um julgamento onde nem todos serão ressuscitados, o qual incluirá todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, pela fé e pela graça, acreditaram em Jesus e foram comprometidas com o Filho de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do poder do Espírito Santo e tocado em cada coração, para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador. Por isso que Deus tem tocado através do Espírito Santo no seu coração, da sua família, para que você aceite a mensagem do Evangelho de Cristo, que você aceite Jesus como Salvador. E com isto, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isto Ele quer levar você, a tua família, todos aqueles que aceitarem Jesus, para as mansões celestiais. Lugar onde haja mais morte, não haja mais dor, não haja mais aflições, não haja mais problemas políticos, econômicos, como nós estamos passando hoje. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.